Minha saída do armário, terceira parte, pro meu pai. Meu pai e minha mãe são separados desde que eu sou muito novo. Cresci vendo meu pai a cada 15 dias. Eu tinha uma relação um pouco mais afastada dele. Meu pai entrou num outro casamento, eu tenho um irmão mais novo. Com 17 anos, como eu contei no outro vídeo, namorei uma menina, mais sério. Meu pai conheceu a menina e eu acho que isso ficou na cabeça do meu pai, sabe? Esse meu namoro. Terminei o namoro, comecei a beijar meninos. Meu pai ainda chegou a conhecer um dos meus namorados, foi apresentado como meu amigo, que foi na época que eu tava fazendo a audição pra entrar no Bolshoi, e esse meu ex-namorado, ele era bailarino, ele tava me ajudando a gravar o vídeo, e aí a gente foi na casa do meu pai uma vez, editar o vídeo, tudo, meu pai conheceu ele, sem problema nenhum, mas era meu amigo, né? A carreira artística, meu pai nunca teve problema nenhum, sempre me apoiou por eu dançar. Meu pai, durante muitos anos, na época que eu dançava dança gaúcha, ele que me levava, ele que me incentivava. Meu pai e a mãe, na minha carreira artística, estiveram muito ao meu lado, me apoiaram em todas as minhas decisões. Entrei no Bolshoi, meu pai ia me assistir, nunca teve problema nenhum por eu dançar, estar fazendo balé, estar dançando contemporâneo, meu pai nunca teve problema nenhum. Depois do Bolshoi, eu fui passar um ano no Canadá, que eu ganhei uma bolsa de estudo de dança contemporânea e meu pai estava doente. Meu pai teve câncer. Foi um pouco antes, assim, de eu ir viajar que ele descobriu. E aí, em um certo momento, a gente começou a conversar muito. Tipo, conversar sobre a vida. E ele começou, tipo, eu virei meio que um confidente do meu pai, assim. E o meu pai tava vivendo uma vida, assim, loucamente desenfreado, vivendo ao máximo que ele podia e também fazendo muita besteira, entendeu? Então eu tava tentando aconselhar ao máximo meu pai a fazer a coisa menos pior, para que ele aproveitasse a vida, mas também não fizesse mal ao meu irmão, à minha madrasta, as pessoas com quem ele convivia na época. Tempo depois, eu fui pro Canadá para passar um ano. E aí meu pai me mandava mensagem todo dia. Pelo oi dele, eu já sabia se ele tava num dia bom, num dia ruim. Tipo, rolou uma proximidade que eu nunca tinha tido com meu pai durante toda a minha vida, por justamente ter crescido com pais separados e tudo mais. E quando eu voltei do Canadá, eu voltei pra Joinville, eu estava com um rolo danado. A pessoa que eu ficava antes de ter ido pro Canadá, eu voltei do Canadá e voltei a ficar com essa pessoa. E um dia a gente foi passar um dia na praia, eu fiz um vídeo. Foi em 2015, eu já fazia vídeos, nada demais, não aparecia a gente se pegando, não aparecia porra nenhuma, mas era um vídeo assim, eu tava apaixonado. Aparecia nossa sombra, aparecia nossos pés, a onda batendo lá no ritmo da música. Postei no Facebook, marcando a pessoa. Foda-se, sabe? Tipo, eu não moro mais aqui, eu não dependo do meu pai. Algumas horas depois, o meu pai mandou uma mensagem pra minha mãe. Ah, é isso mesmo que eu tô pensando e não sei o que. E minha mãe mostrou a mensagem e respondeu pra ele assim, olha, se você tem alguma coisa pra perguntar, pergunta diretamente ao seu filho. Eu não tenho nada a ver com isso. Lembrando que eu passei um ano no Canadá e meu pai não mandou uma mensagem pra minha mãe perguntando se eu precisava de alguma coisa. Mas naquele momento ele lembrou do número da minha mãe. Eu mandei uma mensagem pro meu pai, eu falei, olha, se você quer perguntar alguma coisa, você tem meu número, eu tô bem aqui. Eu não tô pronto pra falar com você ainda. Passaram 2 semanas. E nessas 2 semanas, eu fiquei sabendo que meu pai foi conversar com a família inteira antes de falar comigo. Minha prima me mandou mensagem falando, seu pai tá aqui em casa conversando sobre você com a minha mãe. Um certo dia, meu pai me mandou uma mensagem, vem aqui em casa pra gente conversar. Falei, beleza, eu vou. Fiquei sabendo que nessas 2 semanas que ele ficou sem falar comigo, ele foi parar no hospital. O emocional afetava muito o físico. Então, tipo, no dia que eu fui conversar com ele, que eu fui lá na casa dele, ele basicamente ficou sentado no canto do sofá, chorando, e a minha madrasta falando por ele. E a minha madrasta falou, conversou muito com ele, perguntou pra ele se ele nunca tinha visto a diferença que foi o meu crescimento do crescimento do meu irmão, as coisas que a gente se interessava, sabe? Tipo, o pai falou que ele nunca nem suspeitou, gato. Todo mundo me fala, ele não queria ver, mas assim, ele falou que não, que tipo, ele não sabia mesmo. Meu namoro lá de quando eu tinha 17 anos ficou na cabeça do meu pai, sabe? Porque ele nunca mais conheceu nenhuma menina depois disso, então eu fiquei sabendo que ele foi falar com os meus avós, o meu pai foi falar com os meus tios. Também todo mundo falou que já imaginava, já tinha percebido. Quando ele ficou mais puto, foi quando ele foi falar com o meu irmão, que tinha acho que 15 anos na época. Falou pro Matheus, falou, você viu o vídeo do Neto, você viu aquilo? Daí meu irmão ficou, vi. O pai falou, você sabia? Daí meu irmão disse que olhou assim, o quê? Que ele é gay? Daí meu pai falou, Ele falou, tá, e daí? E foi quando meu pai ficou muito puto, transtornado, todo mundo sabia, menos ele. Aí foi o momento que eu olhei pro meu pai e falei, tá vendo como você conhece seu filho? A família inteira sabe, eu nunca precisei contar pra ninguém. E você, meu pai,
disse que nunca reparou, nunca nem desconfiou. Meu pai, sabe? Eu imaginava que ele me conhecesse, que a gente tava próximo, ouvia todos os problemas dele todos os dias. Eu não me enxergou a vida inteira. No final da conversa foi quando ele virou pra mim e falou assim: eu não aceito, mas você é meu filho e eu te amo de qualquer jeito. Eu só balancei a cabeça, a gente se abraçou. Entendi ali que era uma parte da minha vida que ele não queria saber. E por ele estar doente, estar num momento muito difícil, eu decidi respeitar. Não quis forçar nada, porque eu acho que não era o momento, eu não queria me afastar mais ainda do meu pai naquele momento. Já rolou um afastamento, a gente continuou se falando, ele mandava uma mensagem, mas não era do mesmo jeito que era antes. As minhas relações foi uma coisa que meu pai ficou de fora. Por opção dele, uma vez meu pai me perguntou assim, tipo, quando você vem pra Joinville, quem é que fica com a sua gata em São Paulo? Aí eu falei, com o André. E aí meu pai ficou mudo. Então, tipo, ele realmente não queria saber. O pai morreu, eu já tava morando com o André. Amei muito meu pai, né, assim, amo muito até hoje meu pai, e por isso que eu decidi respeitar ele e respeitar o momento da vida dele que ele estava passando.